Tenho 68 anos e moro sozinho num apartamento em Botafogo, Rio de Janeiro, onde as janelas dão para a Bahia e o Pão de Açúcar se ergue ao longe, como um gigante adormecido. Acordo todo dia às 5 da manhã e a primeira coisa que faço é verificar se a porta do meu quarto está trancada por dentro. Sei que isso não faz sentido. Se algo quisesse entrar, uma tranca não impediria. Mas o ritual me acalma, me dá a ilusão de controle sobre algo que aprendi da pior maneira possível que nunca controlei. Meu nome é Heitor Vasconcelos. Fui médium espírita por 45 anos. Trabalhei em 3 centros diferentes. Dei passes em milhares de pessoas, psicografei cartas de espíritos para familiares enlutados. Participei de sessões de desobsessão todas as quartas-feiras durante 4 décadas. Fui respeitado. Fui procurado. Fui considerado um dos médiuns mais confiáveis do Rio de Janeiro. Até a noite de 14 de março de 2023, quando algo apareceu no meu quarto e destruiu tudo o que eu pensava saber sobre o mundo espiritual. Nasci em Niterói em 1957, filho de um engenheiro da Marinha e de uma professora primária. Minha mãe era espírita desde jovem. Frequentava o Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Icaraí. Levava a doutrina com aquela seriedade carioca que mistura fé profunda com naturalidade cotidiana. Para ela, espiritismo não era exótico. Era simplesmente a explicação mais razoável para a vida e a morte. Ela lia Allan Kardec na mesa de jantar como quem lê jornal. Meu pai era católico não praticante, daqueles que ia à missa no Natal e no enterro de parentes, mas que respeitava a fé da esposa com a diplomacia de quem passou a vida inteira negociando com almirantes. Cresci naquele ambiente. As palestras às terças, os livros de Chico Xavier na estante, as conversas sobre karma e reencarnação como se fossem assuntos tão normais quanto o futebol. Descobri minha mediunidade aos 23 anos. Foi durante uma palestra no centro. O palestrante falava sobre Emmanuel e a codificação. E, de repente, senti uma pressão na nuca. Uma sensação de que alguém estava atrás de mim querendo falar. Não era assustador, era gentil, quase urgente. Levantei a mão tremendo e o dirigente da sessão percebeu imediatamente. Você está sentindo a presença de alguém? Assenti. Ele me levou para uma sala separada, me sentou, pediu que eu relaxasse. E então comecei a escrever. Minha mão se movia sozinha, formando palavras que não eram minhas, uma caligrafia que não era minha. Era uma mensagem de um espírito chamado Doutor Augusto, que dizia ter sido médico no século XIX e queria trabalhar através de mim para continuar curando. Minha mãe chorou de alegria quando contei. Eu sabia, Heitor. Desde que você era criança, eu sabia que você tinha essa missão. Comecei a desenvolver a mediunidade sob orientação do centro. Aprendi sobre os diferentes tipos: psicofonia, psicografia, vidência, audiência. Descobri que eu tinha facilidade especialmente com psicografia e incorporação. Estudei a doutrina obsessivamente. Li Kardec completo 3 vezes. Li André Luiz, Leon Denis, Camille Flammarion. Participei de cursos de preparação mediúnica. Aprendi sobre as leis morais, sobre a necessidade de reforma íntima, sobre a importância de manter pensamentos elevados e conduta reta para não atrair espíritos inferiores. Casei aos 30 com Silvia, uma moça que conheci numa palestra sobre o Livro dos Espíritos. Ela não era médium, mas era estudiosa. Trabalhava na evangelização infantil. Acreditava com aquela convicção tranquila de quem nunca duvidou. Tivemos um filho, Pedro,
que nasceu em 1989, um menino tranquilo e inteligente, que cresceu frequentando o centro como eu havia crescido, que ouvia as histórias de reencarnação e aceitava tudo com a naturalidade de quem aprende sobre fotossíntese na escola. Era assim que funcionava. O Espiritismo era nossa visão de mundo, nossa bússola moral, nossa explicação para tudo. Durante 45 anos, atendi na sala de passes todas as quartas e sábados. Chegavam pessoas de todo tipo, mães desesperadas com filhos viciados, empresários à beira da falência, doentes desenganados pela medicina tradicional, gente com depressão que nenhum psiquiatra havia conseguido curar. Eu ouvia, impunha as mãos, deixava que Dr. Augusto trabalhasse através de mim. Psicografava receitas de passes, orientações espirituais, mensagens de conforto. Vi pessoas melhorarem. Vi pessoas saírem do centro com os olhos brilhando de esperança depois de meses de desespero. Isso me convencia. Isso me dava certeza de que estava cumprindo minha missão encarnatória, que estava ajudando na evolução espiritual das pessoas, que estava do lado certo da batalha invisível entre luz e trevas. Participei de sessões de desobsessão particularmente difíceis. Casos de obsessão complexa, espíritos vingativos, magos negros de vidas passadas, falanges inteiras de espíritos inferiores trabalhando para destruir encarnados. Eu via aquilo acontecer. Via os médiuns incorporarem entidades raivosas. Via os diálogos tensos entre os trabalhadores da casa e os obsessores. Via as doutrinas longas, explicando as leis de causa e efeito, convencendo os espíritos a abandonarem suas vinganças e procurarem a luz. E no final, quando a entidade finalmente concordava em se afastar, quando o médium voltava a si exausto, mas aliviado, quando dizíamos juntos, fora da caridade não há salvação, eu sentia uma satisfação profunda. Estávamos fazendo o trabalho de Deus. Estávamos limpando o plano espiritual. Estávamos ajudando na evolução cósmica. Sílvia morreu em 2019 de câncer de pâncreas. Foram 8 meses entre o diagnóstico e o desencarne. 8 meses de quimioterapia, dor, emagrecimento brutal, esperança diminuindo a cada nova tomografia. Rezamos, pedimos proteção aos mentores espirituais. Ela tomava água fluidificada religiosamente. Eu psicografava mensagens de espíritos superiores dizendo que tudo fazia parte do planejamento espiritual dela, que aquela provação era necessária para queimar resíduos kármicos, que ela estava evoluindo através do sofrimento. Quando ela morreu, eu estava ao lado da cama segurando sua mão. Senti quando ela partiu. Senti um alívio no ar, como se algo pesado tivesse saído do quarto. 3 dias depois, tentei estabelecer contato. Sentei no meu quartinho de estudos com papel e caneta. Fiz a prece de abertura, pedi mentalmente que Sílvia se manifestasse. Nada. Tentei na semana seguinte. Nada. Tentei no centro, com outros médiuns presentes. Nada. Os dirigentes do centro me explicaram com aquela gentileza pedagógica que eu conhecia tão bem. Espíritos recém-desencarnados precisam de tempo para se adaptar. Ela estava provavelmente em recuperação espiritual. Em breve se manifestaria quando estivesse pronta. Esperei 6 meses. 1 ano. 2 anos. Nada. Nenhuma mensagem, nenhum sinal, nenhuma palavra psicografada que eu pudesse reconhecer como dela. Isso me incomodava, mas eu racionalizava. Talvez ela estivesse em missões importantes demais para se comunicar. Talvez eu não estivesse suficientemente preparado espiritualmente para captar sua frequência vibratória.
Pedro se afastou do espiritismo depois da morte da mãe. Disse que não fazia sentido, que se havia mesmo um mundo espiritual tão organizado quanto a doutrina pregava, a mãe dele teria dado algum sinal. Tentei argumentar, tentei explicar os mecanismos espirituais, mas ele apenas balançou a cabeça. Pai, 45 anos e você nunca questionou nada? Continuei trabalhando no centro. Continuei dando passes. Continuei psicografando para outras famílias. Continuei participando das sessões de desobsessão. Mas algo havia mudado dentro de mim. Uma pequena rachadura, quase imperceptível, mas que crescia silenciosamente. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes eu ignorava. Notei que as mensagens psicografadas que eu recebia eram sempre vagas o suficiente para se aplicarem a qualquer pessoa. Continue firme em sua jornada. As provações são temporárias. Você está mais forte do que imagina. Frases bonitas, reconfortantes, mas sem nenhuma informação específica que comprovasse genuinamente que vinham de um espírito específico. Notei que nas sessões de desobsessão, os espíritos obsessores sempre diziam as mesmas coisas: vinganças por traições em vidas passadas, mágicos negros, falanges das trevas, sempre o mesmo roteiro, as mesmas dinâmicas, as mesmas resoluções. Mas eu continuava, porque era tudo que eu conhecia, porque minha identidade inteira estava construída sobre aquilo, porque admitir dúvida seria desmoronar. Até a noite de 14 de março de 2023, era uma terça-feira comum. Jantei sozinho, assisti ao jornal, li alguns capítulos de um livro do André Luiz sobre colônias espirituais, fiz minha prece da noite e fui dormir por volta das 20h30. Acordei às 3h14 da manhã. Sei o horário exato porque olhei para o relógio digital na mesinha de cabeceira quando abri os olhos. O quarto estava escuro. Apenas a luz amarelada do poste da rua entrando pela fresta da cortina. E havia algo no canto do quarto. Não era uma sombra. Não era uma impressão. Era uma presença física, uma forma que absorvia a luz ao invés de refleti-la, como um buraco negro vertical de aproximadamente 2 metros de altura. Senti o terror mais primitivo que já experimentei. Não era medo espiritual. Não era a sensação que eu tinha nas sessões quando espíritos perturbados se manifestavam. Era medo animal, biológico, o tipo de medo que nossos ancestrais sentiam quando ouviam algo grande se movendo na escuridão fora da caverna. Tentei rezar. Tentei mentalmente invocar os mentores espirituais. Tentei recitar a prece de Cáritas que eu conhecia de cor. Minha mente estava em branco. Puro terror. A coisa se moveu. Não andou, não flutuou. Simplesmente estava no canto e então estava ao pé da cama, sem transição, sem movimento visível. E então falou, não com voz. Diretamente dentro da minha cabeça, contornando completamente meus ouvidos, como se cada palavra estivesse sendo gravada diretamente nos meus neurônios. Você nunca soube nada. 4 palavras, mas carregadas com um peso, uma autoridade, um conhecimento tão absoluto que fez tudo que eu acreditava parecer papel. Tentei responder, tentei perguntar quem ou o que era aquilo. A presença não respondeu. Apenas ficou ali, aquela forma impossível que minha mente se recusava a processar adequadamente. E então começou a me mostrar coisas. Não eram visões, eram memórias. Minhas próprias memórias, mas vistas de um ângulo diferente,
com uma clareza brutal que removia todas as camadas de interpretação que eu havia construído sobre elas. Vi a primeira vez que psicografei. Vi minha mão se movendo. Vi as palavras se formando. E pela primeira vez, sem os filtros da crença, percebi que eram meus próprios pensamentos, minha própria mente, criando frases consoladoras, minha própria necessidade de significado, gerando conteúdo e atribuindo-o a uma fonte externa. Vi as sessões de desobsessão. Vi os médiuns incorporando. Vi os diálogos tensos. E percebi que era teatro. Teatro sincero. Teatro em que os atores acreditavam genuinamente em seus papéis. Mas teatro. Padrões repetidos, scripts culturais, expectativas sociais performadas com absoluta convicção. Vi Sílvia morrendo. Vi o momento exato em que ela partiu. E vi que não havia nada. Nenhum espírito se levantando do corpo. Nenhuma luz. Nenhuma transição suave para outro plano. Apenas células parando de funcionar, consciência se apagando como uma vela sendo soprada. Final, completo, irreversível. A coisa no meu quarto não estava me mostrando essas visões com crueldade. Não havia emoção alguma. Era apenas revelação. Como arrancar vendas dos olhos de alguém e forçá-lo a olhar para o sol. Você construiu uma fantasia elaborada para não enfrentar o vazio. Todos vocês construíram. Não sei quanto tempo durou. Poderia ter sido 10 minutos, poderia ter sido 3 horas. Quando a presença desapareceu e ela simplesmente deixou de estar ali, sem aviso, sem despedida, eu estava encharcado de suor, tremendo, chorando. Não consegui mais dormir naquela noite. Fiquei sentado no canto do quarto com todas as luzes acesas até o sol nascer. Nos dias seguintes, tentei racionalizar. Tentei encaixar aquela experiência nas categorias que eu conhecia. Um espírito zombeteiro? Um obsessor tentando me afastar do trabalho espiritual? Uma prova? Um teste da minha fé? Mas nada se encaixava. Porque, no fundo, uma parte de mim, que eu havia mantido trancada durante 45 anos, sabia que aquilo era verdade. Que eu havia sentido dúvidas antes e as havia empurrado para baixo. Que havia visto inconsistências e as havia explicado com malabarismos doutrinários. Que havia criado uma estrutura elaborada de crenças não porque ela correspondia à realidade, mas porque eu precisava que ela correspondesse. Parei de trabalhar no centro. Disse que estava com problemas de saúde, que precisava de um tempo. Os dirigentes foram compreensivos. Disseram que entendiam, que quando eu estivesse pronto, voltaria. Não voltei. Não porque fiquei com raiva do espiritismo ou das pessoas, mas porque não consigo mais fingir que sei alguma coisa. Não sei o que era aquela presença no meu quarto. Não sei se era algo externo ou uma projeção da minha própria mente em colapso. Não sei se Sílvia existe em algum lugar ou se ela simplesmente deixou de existir. Não sei se existe Deus, karma, reencarnação, evolução espiritual. E descobri que viver sem saber é aterrorizante, mas também estranhamente libertador. Porque durante 45 anos eu tive todas as respostas. E todas as respostas eram reconfortantes, eram organizadas, faziam o universo parecer justo e cheio de propósito. Agora, não tenho respostas, tenho apenas perguntas. E o silêncio ensurdecedor depois delas. Pedro me visitou na semana passada. Contei tudo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. E então disse: Pai, isso deve ter sido difícil pra caramba. Não tentou me convencer de nada. Não disse que eu estava certo ou errado.
Apenas ficou ali, presente, real. Talvez seja isso. Talvez tudo que temos de verdadeiro seja isso. Pessoas reais, momentos reais, conexões reais que não precisam de cosmologia elaborada para significar alguma coisa. Ainda acordo às 5 da manhã. Ainda verifico a tranca da porta. Não porque acho que aquilo vai voltar, mas porque aquela noite me ensinou que o universo é muito mais estranho, muito mais vazio e muito mais misterioso do que eu jamais admiti. E talvez, apenas talvez, isso seja mais honesto do que 45 anos de certezas que nunca foram minhas.